Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Faço Tech. Eu sou Eduardo Amaral e, como sempre, estou trazendo aí novidades sobre tecnologia. Essa que é uma live especial, a nossa 7ª live em pouco mais de 7 meses. Live passada a gente abordou um tema que foi um preparatório para a live de hoje. Nós falamos sobre Bitcoin, trouxemos o Natanael da fábrica de Nubes para estar falando conosco, explicando, dando mais detalhes sobre as criptomoedas, moedas virtuais, porque no assunto que vamos abordar hoje a gente vai tratar também algumas partes sobre esse assunto. Então, para você, nosso inscrito, não ficar por fora desse conteúdo, a gente trouxe semana passada ele, que fez o papel muito bem, conseguiu trazer esse conteúdo, e quem tiver curiosidade, vai estar no link da descrição da live também, para que você clique e assista, porque vale muito a pena. Hoje nós vamos estar falando sobre o ataque que teve semana retrasada, mais precisamente dia 12 de maio, uma sexta-feira, onde muitos acordaram e perceberam que suas máquinas, seus terminais tinham sido criptografados e os dados tinham sido sequestrados, aparecendo uma mensagem lá de resgate. E que mais de 150 países foram afetados e mais de 300 mil usuários foram afetados com essa praga, e os dados eles se atualizam a cada dia, porque o ataque continua de várias formas, e sobre isso a gente vai estar falando no decorrer da nossa live. A gente vai ter como apoio aqui a figura do Diego Costa, que é idealizador do projeto Root, o qual você já conhece muito bem, já tem acompanhado nossas últimas lives. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, visitem o canal, vale muito a pena, fala sobre Linux, servidores, Raspberry, entre outros assuntos, bem legal. E ele é formado na área de segurança da informação, por isso vai estar dando esse apoio hoje aqui para a gente. E também fizemos questão de estar trazendo alguém que fale com propriedade sobre o assunto. Então a gente trouxe a figura do nosso amigo Vinícius Serafim, que é mestre em ciência da computação, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é consultor da área de segurança e professor universitário. E para ele que eu vou passar agora a palavra, para que ele possa estar fazendo as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Vinícius. Olá, Eduardo, Diego, e o pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube. Para mim é um prazer participar desse programa com vocês, falando a respeito do WannaCry, aí do que está por trás dele, que eu acho que no fundo é o que é mais problemático. Então, basicamente é isso que eu faço, que tu colocou aí, né? Eu sou consultor de segurança da informação já desde 2002, 2003, né, fazendo algumas coisas nesse sentido. Estudo a área de segurança da informação 99, assim, em termos acadêmicos, desde 99, né? Fora isso, um tempo antes ainda, por interesse próprio. E mantenho, como vocês sabem, né, o Segurança Legal lá com o meu colega, o podcast Segurança Legal, já estamos aí com 126 episódios, já uns 5 anos aí de gravação, desde 2012. Poder participar com vocês aí, poder conversar um pouco mais sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas aí que ainda estão rondando por aí. Então vamos ao assunto que interessa, ransomware. Ô Vinícius, pode falar para a gente o que vem a ser esse ransomware? O que é? É um vírus comum? É uma categoria de vírus? Na verdade, o ransomware, ele não é bem um vírus, né? Ele se enquadra aí em malwares, né? E dentro de malwares nós costumávamos separar apenas em vírus e worm, né? O vírus, não sei se o pessoal lembra aí das aulas de biologia aí do 2º grau, mas o vírus, ele por si só, ele não faz nada, né? Ele é só o vírus biológico, né? O vírus biológico, ele é uma cápsula de proteína com uma fita de DNA dentro, então não tem nada, ele não faz nada, né? Para ele funcionar, ele tem que infectar uma célula, e aí o mecanismo da célula vai reproduzir ele. E da mesma maneira, por essa razão, a gente chamou o vírus de computador de vírus, porque ele é um pedaço de código que sozinho não é executável. Você não consegue executar ele. Ele tem que ser inserido dentro de um código de um outro programa,
Assim, quando esse outro programa rodar, aí ele vai executar o código do vírus. No caso do worm, né, ele sim, ele funciona por conta própria. Ele roda, ele é um programa autônomo, não depende necessariamente de um outro programa para rodar, ele é um programa completo, né, que pode ser rodado no computador. O ransomware, ransom vem de resgate, né, da palavra em inglês que significa resgate, ransom, e ransomware, então é um programa de computador, ele não é propriamente um vírus, é um programa de computador que quando você roda no seu computador, ele escaneia a sua máquina à busca de arquivos que o seu programador, né, previamente lá determina de documento, banco de dados, etc. E ele cifra esses arquivos com um algoritmo de cifragem muito bom, muito forte. E aí, claro, em geral, quando é bem feito, o ransomware, tá? Tem ransomware que não foi bem feito e não usa algoritmos muito bons, não. Mas em geral eles têm utilizado algoritmos muito bons, criptográficos. Então, uma vez que está cifrado, só quem tem a chave ransom ou quem o controla, e aí você é cobrado resgate para você acessar seus dados. É basicamente isso. E como muita gente não faz backup, aí se vê em apuros. Bem, a gente pode trabalhar um pouco mais essa questão aí da prevenção. Isso. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe sobre a prevenção, as medidas que o usuário final, as empresas devem tomar para evitar esse tipo de problema, mas antes eu gostaria de saber o WannaCry. Ele se encaixa onde? Onde o WannaCry se encaixa? É um tipo de ransomware? O WannaCry é um ransomware que já apareceu em outras versões dele, já apareceu infectando máquinas de outras formas. O que chamou atenção para ele nesse momento aqui, e isso que eu acho que, inclusive quando nós gravamos Segurança Legal, a gente chamou o episódio de WannaCry, né? O que a gente realmente deveria estar olhando é o Eternal Blue, que é o que está por trás, depois a gente vai discutir isso. Porque o que aconteceu nessa última vez foi só uma forma, não vou dizer inédita, porque a forma é relativamente comum, mas dessa vez ela teve um alcance bastante grande, né, a ponto de infectar muitas máquinas rapidamente. E como o WannaCry foi a carga, vamos dizer assim, se a gente imaginar um míssil, a gente tem o foguete do míssil, que é propriamente o míssil em si, que é o que faz a navegação, que é o que leva a carga adiante, e tem a ogiva. A ogiva é o que vai explodir, etc. Pois é, o míssil é o Eternal Blue, a ogiva é o WannaCry. E o WannaCry, nesse caso, ele é um ransomware que já apareceu outras vezes. Tá? Não é a primeira vez que esse ransomware aparece. Acontece que o míssil era muito bom, tá? E espalhou a ogiva numa área bastante grande. E aí chamou atenção para a ogiva, que é o WannaCry. Então, o que a gente está olhando, então, o WannaCry, ele é um ransomware, máquina exatamente da maneira como infecta, não. Ele executa as suas operações da maneira como eu coloquei antes, né? Uma vez que ele infectou a máquina, ele vai sair cifrando tudo, e vai deixar instruções lá para a pessoa pagar um resgate, que hoje em dia normalmente é em bitcoins. Então, ele é um ransomware normal, digamos assim, né? Se dá para dizer que é um ransomware normal, ele é um ransomware normal. Ele basicamente ele é um wormer, só que ele faz jus ao poder de replicação, mas sem a necessidade de um agente de execução. Normalmente precisaria de o usuário estar clicando para que ele se replique, né? Ou nesse caso aqui a gente não tem esse agente de execução. O que acontece é o seguinte: para um ataque acontecer, você precisa do vetor, né? Então você precisa do vetor que vai levar o ataque adiante, que vai permitir que o ataque aconteça. Então, no caso do WannaCry, o que se explorou foi uma vulnerabilidade no Windows. Depois a gente pode entrar em detalhes sobre ela, a gente vai me perguntando, eu vou indo. Explorou uma vulnerabilidade no Windows que permitia a execução remota de código. Então, em linhas gerais, sendo bem sucinto, o que acontecia então é que, explorando, os atacantes criaram uma ferramenta que explorava então esta vulnerabilidade do Windows para justamente
fazer a carga, baixar o WannaCry lá para a máquina e executar de forma automatizada, como tu falaste, Carlos, sem a interação com o usuário, ele executasse um programa. No caso, o WannaCry, certo? Então, o vetor de infecção que nesse momento é que foi diferente. Qual seria o vetor normal de infecção? Um e-mail, por exemplo, né? Ou você baixar um cracker de software. Você baixa o cracker de software, executa na sua máquina, e aí quando você se dá conta, está lá com um ransomware instalado. Ou também infecção de algum programa, como aconteceu há um tempo atrás com o Transmission, né, que é um cliente de BitTorrent bem conhecido aí para tudo quanto é plataforma, Windows, Linux, Mac e tudo mais. Então o Transmission teve um problema aí que conseguiram infectar ele direto lá no site. Então teve gente que baixou o Transmission com o ransomware junto, mas foi por um curto espaço de tempo. E então você tem essas formas de distribuição. O WannaCry em si, né, o que ele foi feito agora foi modificado para ser utilizado como carga, como ogiva, digamos assim, né, de um vetor diferente, que foi essa questão da exploração remota de uma interpretação errada lá do Samba, que permitia então a execução remota de código. Então, em um primeiro momento até alguns jornais vincularam falando que possivelmente poderia ter sido um ataque relacionado à política, né? Mais precisamente vindo lá da Coreia do Sul em represária, alguma outra coisa que os norte-americanos ou o resto do mundo, né, tem contra eles, né? E aí eu te pergunto, isso daí é uma pergunta mais pessoal, você acha que foi um ataque direcionado, né, ou um erro de dimensionamento? Eu creio que, se dá para falar em ataque político, eu não diria ataque político, eu diria ataque à política. Um ataque à falta de política de segurança ou política de segurança mal implementada, isso sim. Porque o que acontece? A gente tem que lembrar que o vetor utilizado para a infecção com o WannaCry, a correção, o que evitaria que esse vetor fosse explorado, já existe, emitido pela Microsoft, uma correção para o Windows, desde março. Então, desde março, nós tínhamos correção para esse problema. Então, assim, no mínimo, vamos pegar o primeiro problema, tá? Então, no mínimo, as empresas que forem infectadas, eu estou falando em termos de empresas, claro que tem pessoas que foram infectadas, né? Elas estavam com um problema gravíssimo, estão com um problema gravíssimo de atualização do seu ambiente de TI. Você está com uma vulnerabilidade grave como essa, aberta, já há bastante tempo, mas em março sai a correção, e leva-se alguns meses para alguém preparar um ataque como esse do WannaCry, e você é infectado, você tem um problema sério de política lá, de manutenção dos seus ativos de TI, servidores e tudo mais. A segunda questão que ataca a política é a questão do backup. Você tem que considerar a possibilidade de pagar um resgate para recuperar os seus dados, porque você não tinha backup. Então, ou se tinha backup na própria máquina. Ou seja, são erros absurdos em termos de segurança da informação. Eu digo absurdos porque esse tipo de coisa é discutida já há muito tempo e a gente vê um monte de gente sendo pega por isso, hospitais e tudo mais. Né? Então, tem esse aspecto. Olha, eu teria que ser um analista político aí para dizer alguma coisa nesse sentido, mas eu não creio que tenha sido um ataque político. Eu acho que foi um ataque de um atacante que foi com muita sede ao pote. De como eu faria esse ataque para ser mais efetivo, porque eu não quero sair dando ideias por aí, tá? Mas ele foi com muita sede ao pote. Então ele disparou, ele fez o ataque, viu uma oportunidade, preparou a ferramenta, distribuiu isso na internet e os efeitos dela foram notados rapidamente. E aí todo esse bafafá que aconteceu e tal, mas eu não acredito num ataque político, não. É uma coisa visando puramente lucro, né? Ganho financeiro. É uma das motivações bastante comuns para ataques hoje em dia, e ransomware, ganho financeiro é o objetivo. Se vocês quisessem fazer um ataque político, ransomware
Não vou dar ideia. Você poderia fazer coisas mais graves do que usar o ransomware, né? Daria para fazer coisas bem mais graves do que apenas usar o ransomware. Diego, tu quer fazer alguma consideração com relação ao assunto que a gente está debatendo no momento? Sim. Na verdade, eu gostaria de fazer duas perguntas aqui, que um rapaz aqui, o Johnny Lima, perguntou: quais são as melhores práticas para se proteger contra o ransomware? Acredito até que o próprio Vinícius acabou de falar sobre a questão da implementação da segurança da informação, né? Uma boa política já resolveria essa questão. E o outro comentário que ele colocou é se já descobriram a senha para desencriptar os arquivos. Então eu gostaria de fazer essa pergunta aí para o Vinícius. Bom, a primeira questão de como evitar isso é o que eu coloquei, né? Se manter ativos, atualizados, pensando aí... Claro que a mesma coisa vale para a pessoa física, obviamente, né? Você manter seu computador atualizado, né, o seu Windows, Linux, Mac, o que for, manter o seu celular atualizado. Então, atualização, em primeiro lugar. Segundo, ou na verdade eu não diria segundo, mas junto com isso, backup. Você tem que fazer backup. Tá? Não, é inviável você pensar num ambiente de TI, ou mesmo usar um computador sem nenhum tipo de segurança no caso de perda de dados. Você vai ter disco dando problema, vai ter máquina queimando por causa de um raio que caiu perto, esse tipo de coisa. Aí você vai correr risco de perder tudo por não ter segurança. Bom, acho que esses são os dois pontos essenciais assim, para se controlar essa questão de infecção. E, obviamente, usar um bom antivírus. A segunda pergunta foi com relação a se descobriu na senha, Diego? Isso, foi a pergunta. Como se descobriram a senha que desencriptografa os arquivos? Aí que tá. Alguns ransomwares mal feitos, e agora isso eu posso falar abertamente, porque eu não vou dar ideia nenhuma, que são ideias que já estão em uso aí. Alguns ransomwares mal feitos utilizavam uma senha fixa. A senha conseguia abrir, então, os arquivos. Tá? Os ransomwares, de um certo momento para cá, eles passaram a ser bem feitos. Eles passaram a utilizar a criptografia forte, inclusive criptografia de chaves assimétricas. O que é que significa isso? Se gera um par de chaves de criptografia, uma das chaves fica só com o atacante, tá? Essa chave não fica com você ou no seu computador, você não consegue encontrar essa chave no seu computador. E a outra chave, essa sim fica no seu computador, é utilizada pelo ransomware para cifrar os seus arquivos. O que é cifrado com essa chave que o ransomware utilizou só pode ser decifrado pela chave que está com o atacante, com quem controla o ransomware. E essa chave é única para cada. Então, você não tem como descobrir a chave que está sendo utilizada, entende? Então, em alguns momentos se encontra alguma vulnerabilidade ou outra que permite que se quebre isso. Mas hoje a gente não tem isso. Então, muito cuidado. Eu não posso dar muitos detalhes sobre isso agora, mas muito cuidado já para alertar quem nos assiste aí. Muito cuidado com quem anda por aí prometendo, oferecendo serviço, inclusive, para abrir os arquivos criptografados pelo WannaCry, tá? Muito cuidado com isso. A gente vai ter mais informações aí para adiante, mas por enquanto é o que eu posso comentar sobre esse assunto. E existe uma maneira de descobrir se a empresa está infectada antes da infecção ou ela é somente no momento da infecção que tu acaba descobrindo? Isso foram as perguntas da mesma pessoa. Tá. Como você descobrir que está sendo infectado? Bom, nesse momento, você tendo um antivírus atualizado é o suficiente, tá? Nesse momento. Porque o WannaCry já foi encontrado, já faz um bom tempo que isso aconteceu, as bases de dados do antivírus já foram atualizadas, então você vai ter o antivírus lá te alertando se você está com o WannaCry ou não. Tá? Uma outra forma, se você já aplicou patch e tudo mais e quer saber se foi infectado ou não, aí você tem que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa. Até eu passei alguns artigos aqui para o Carlos, logo cedo aqui no nosso chat,
que inclusive ele pode até colocar depois aí nas notas aí do vídeo, detalhadamente como é que funciona esse ataque do WannaCry, e ele mostra os arquivos que são alterados, os arquivos que são modificados e tal, e aí você pode, se você tiver um pouco mais de conhecimento técnico, pegar esses arquivos e verificar eles manualmente, tá? Mas hoje o mais prático seria mesmo um antivírus aí com uma base de dados atualizada, recente aí, porque ele vai pegar, vai te informar. Tá? E, obviamente, atualize o seu Windows se não estiver atualizado. Né? Eu vou estar mostrando agora aqui para quem está nos assistindo dois sites aqui, bem interessante. Um, o Vinícius até já comentou com a gente. Esse é um site onde mostra aqui o fluxograma desde do início do ataque até o final, até ele criptografar os dados. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para esse site, bem interessante. Uma outra coisa que eu queria mostrar é, como o Vinícius falou, que desde março essas atualizações dos patches já estavam disponíveis, mas o usuário, por não ter uma prática comum de estar atualizando os patches, mas aqui está o site Boletim de Segurança da Microsoft, falando exatamente sobre essa problemática do MS 17010 crítico, e aqui ele mostra todos os sistemas operacionais que estão com a necessidade da atualização desse patch. Só que uma outra coisa, Vinícius, que ficou até, falaram bastante sobre isso, foi que, tipo, o Windows XP ele foi descontinuado. Né? O Windows XP já foi descontinuado e a atualização só veio depois do ataque para o Windows Vista e o Windows XP, se não me falha a memória. Então, isso foi uma crítica que eles fizeram e eu fiz questão de estar fazendo essa consideração. Tu soube algo desse tipo? Só lançaram depois dessa atualização para esses determinados sistemas operacionais, e já faço um gancho para uma próxima pergunta, que é sobre, e aquele usuário que tem ainda o Windows pirata, digamos assim, tem alguma coisa que ele possa fazer para evitar essa problemática? Mas, assim, ó, a questão de software pirata, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de software pirateado, que você utiliza uma ferramenta para fazer. Porque você está, por exemplo, não só quem craqueia o próprio sistema operacional, mas quem craqueia o Word, ou um jogo, ou coisa parecida, você está baixando um executável, um programa executável da internet, e está executando esse programa na sua máquina. Faz. Você não sabe. De repente, quem está nos assistindo pode dizer assim, não, mas eu sei sim, eu cliquei lá, ele abriu, ele mostrou lá que ia craquear lá, ou que ia liberar o uso do Word, ou seja, lá qual for o programa, o jogo, etc. E funcionou, então tá bom, então era isso. Acontece que a gente tem uma classe de problemas, né, uma classe de malwares, que a gente chama de cavalos de Troia. É o famoso presente de grego. Tá? É o presente dos gregos aos troianos, que era um cavalo de madeira cheio de soldado grego dentro que queria invadir a cidade de Troia. E aí os troianos aceitaram o presente, porque era um cavalo, né, de madeira e tal, não sei o que, aceitaram o presente, botaram para dentro da cidade, que era murada, fecharam a cidade, e lá no meio da noite, os soldados gregos que estavam dentro do cavalo, abrem o cavalo e saem de dentro, e abrem os portões para os outros que estavam lá fora. Eles conseguem invadir a cidade de Troia. Então o cavalo de Troia faz a mesma. É justamente essa ideia, você baixa um software para craquear o seu jogo, você acha que ele vai fazer só isso, né? Então, que nem os troianos, você traz para dentro do seu computador o executável, aí você executa, né? Então você programa, era isso que eu queria e tal, até apaga o executável depois que você baixou, só que o que ele fez foi abrir os portões, digamos assim, do seu computador para quem está lá fora. Então, usar software pirateado, sobre esse aspecto do usar o software pirateado, é bastante complicado quando se utiliza, então,
esses crackers que o pessoal baixa e executa e acha que porque está vendo uma coisa na tela, que é só o que está acontecendo que está vendo na tela. Tá? Isso é um erro bastante grave. Tá? E uma máquina que tem software craqueado, ela não é segura. Ponto, simples assim. Tá? Se você quer manter uma plataforma segura de trabalho, nessa plataforma você não craqueia software. Craquear software é uma péssima ideia, você compromete a segurança do seu computador de qualquer jeito. Ah, mas eu tenho um antivírus, o antivírus vai pegar. Não vai. O antivírus pega aquilo que é conhecido. Tá? Tem N maneiras de se gerar executáveis e disfarçados que carregam uma carga maliciosa dentro, né, que é um ransomware, por exemplo. Eu posso criar um agora que o antivírus ainda não conhece. Aí eu largo ele, infecto um monte de gente. Depois que aparecer e tal, aí sim as empresas de antivírus vão atualizar suas bases de dados e vão pegar essa versão. Eu vou fazer uma nova. E assim por diante. Então, não é porque você tem antivírus que você pode baixar um software qualquer da internet e baixar e achar que não, estou seguro que o antivírus não acusou nada, então eu vou craquear o software que não vai dar problema nenhum. Craqueou, você assume que a máquina está comprometida. Você executou um software de um terceiro que você não sabe nem de onde que é, ainda mais com o objetivo de craquear um outro software, então não considere mais sua máquina segura. Esse é o princípio. Não pode nem reclamar, porque assim, concordando ou discordando, não importa, tá? A Microsoft, que é quem desenvolve o Windows, ela decidiu, ela já comunicou, avisou antes, já fez já vem há horas dizendo já quais são as versões que ela suporta, as versões que ela não suporta mais. Então, se você quer utilizar a plataforma Microsoft Windows, o que você faz é acompanhar, ainda mais para trabalho, né? O que você faz é acompanhar aquelas versões que o teu mantém atualizado. É como usar o Ubuntu, ou Debian. O Debian, nós estamos no Debian 8 agora. Tá? Ah, mas eu estou usando o Debian 3. O que você está fazendo com o Debian 3, entende? Você tem que atualizar, não vai... Ah, não, que eu estou chateado que não atualiza mais no Debian 3. E realmente não atualiza mais. Você tem que atualizar se você quiser continuar usando aquela plataforma. O Ubuntu tem a mesma coisa. Então, a Microsoft também tem a sua política de... E olha, não era nem, segundo a política dela, não era nem para ter versão de atualização mais para Vista, XP, etc. Isso aí é lucro. Isso. Chateado não, é lucro. Que bom que fizeram. Que bom que fizeram. Já aproveitando o gancho, que tu falou sobre atualizações do Debian, do Ubuntu, etc. O sistema mais utilizado hoje no mundo, o mobile, no caso o Android, que é um derivado ali do Linux. Muito se fala que esse WannaCry ele foi direcionado aos sistemas da Microsoft, né? Especialmente quem usa o protocolo SMB, mas eu te pergunto, Android e Linux, eu tenho que me preocupar com isso? Os ransomware são feitos também para estar atingindo o Android, o Linux. O que tu me fala sobre isso? Sim, sem dúvida. Tá? De que quem usa Linux e quem usa macOS, né, ou outras variantes de Unix aí, estão livres dessa questão do ransomware, estão muitíssimo enganados, tá? É claro que a plataforma mais utilizada é a Microsoft Windows, né, nos desktops. E o que acontece é que ela tem uma base de usuários muito grande, e então você tem um interesse, tem uma facilidade de infectar mais máquinas se você ter como alvo esse sistema. Esse ataque agora do WannaCry, ele atingiu só o Windows. Por quê? Porque o vetor, que foi uma vulnerabilidade, o que foi utilizado para espalhar o WannaCry, esse vetor era uma vulnerabilidade existente na implementação do Samba no Windows. Só por isso ela foi direto no Microsoft, tá? No Microsoft Windows.
Agora, usuários de Mac, por exemplo, tem que se cuidar? Tem que se cuidar. Porque normalmente, se você está usando um Mac para trabalhar ou coisa parecida, você tem coisas bem importantes ali para ter um Mac. Porque você tem um custo maior para ter um Mac hoje em dia, por exemplo. Então você tem um tipo de usuário com poder aquisitivo ali, um nicho de usuários com alto poder aquisitivo, que são bem interessantes para um ataque de um ransomware. Tá? E o Linux, onde é que entra nessa história? Ora, o que tem de servidor por aí com banco de dados lá dentro, rodando Postgres, MySQL, etc., dependendo do Linux que você pega, do banco de dados que você pega, você pode pegar uma coisa muito valiosa. Então, é algo que também chama atenção. E sim, existem ransomwares para todas as plataformas. O que a gente viu agora, por último, é o Microsoft Windows, porque explorou uma vulnerabilidade específica do Microsoft Windows para instalar o WannaCry. Que, nesse caso, o WannaCry é um executável para rodar em Windows, mas nós temos ransomwares para rodar em outras plataformas. Fiquem tranquilos todos, que todo mundo tem direito de pegar o seu ransomware na sua plataforma de preferência. Só uma consideração que eu vou fazer agora, Diego, só uma consideração rapidinho antes que eu vou fazer. Vou compartilhar aqui minha tela. E, normalmente, quem usa Windows, quando vai até ativar ou desativar recursos do Windows, tem aqui uma opção SMB Direct, que não tem normalmente necessidade de você estar marcando. Tá? Isso daqui foi a janela, na verdade, pelo que eu dei uma estudada, a janela de que muitos usuários finais deixaram aberta por estar marcada e por não estar utilizando. Se não tem necessidade de utilizar, não tem por que estar marcado, e muitos estavam marcados. Tá? E como é que eu chego até aí? É só digitar ativar ou desativar recursos do Windows, procurar essa opção e tá desmarcando caso você não precise, como o Vinícius falou, essa praga, ela utilizou o protocolo SMB. Então, se não tem necessidade de usar, não use. Tá? Pode falar, Diego. Então, na verdade, eu gostaria de fazer apenas uma pequena pergunta. Na verdade, são duas perguntas para o Vinícius. Vinícius, esse tipo de ataque, ele já era esperado por alguém ou por um grupo de pessoas, e se depois de atacado a pessoa que foi infectada, ela deve fazer o pagamento, ou qual é o que a pessoa deve fazer assim que se infectar? Ela deve desligar as máquinas, tirar da tomada, como muitas empresas estavam informando que estavam fazendo, né? E se realmente isso aí já era esperado pelos governos, pelas equipes de segurança, por especialistas da área. Tá, bom, vou pela mais fácil. Se já era esperado ou não. Tá? É um pouco complicado falar sobre isso depois que o ataque já aconteceu. Tá? Mas, sim, a gente sabe que o problema, esse tipo de exploração, vai aumentar cada vez mais. Tá? Por que a gente sabe disso? Porque você tem cada vez mais máquinas na internet, expostas na internet. Você tem uma forma já pronta para, por exemplo, para fazer um ataque de ransomware, por exemplo, e você junta essas duas coisas, ou seja, a internet amplamente disponível, um monte de máquina instalada, um monte de máquina sem atualização e por aí vai, e você passa a automatizar esses ataques numa escala global. Tá? Então vai acontecer isso, nós vamos ter outros ataques globais. Tá? Vamos preparando, a gente vai ter outras coisas desse gênero. Não sei se necessariamente com ransomware de novo, tá? Mas a gente vai ter outros ataques aí de outras pragas. O que vai envolver vai depender da motivação do atacante. Se o atacante, a motivação dele é dinheiro, provavelmente a gente vai ver de novo um ransomware aí pegando todo mundo, assim que tiver um novo furo aí que pega máquina aí, desatualizada pela internet, que não são poucas. Tá? A gente encontra ainda hoje máquina na internet sem a devida atualização. Tá? Então esse é um ponto. Tá? Se era esperado, dá para dizer que sim.
Tá? Se conversa na área de segurança, a gente conversa sobre isso, e para quem não é da área, parece que a gente está pensando, ou a gente está inventando o ataque, ou desejando que aconteça, ou coisa parecida, mas não. É algo relativamente previsível que esse tipo de coisa iria acontecer. Né? O quando vai acontecer, bom, aí, obviamente, não dá para saber. Né? E a outra pergunta... Era o que fazer depois de ser contaminado, no caso. Sim, sim. Tá. Assim, ó, pagar resgate é o que a gente menos recomenda. Tá? Pagar resgate a gente não recomenda, porque se você pagar o resgate, você vai estar alimentando, você vai estar incentivando esse mercado de ransom, que é um mercado. Tá? Então, faça o possível para não pagar resgate. Se você tiver a oportunidade, você percebeu que você foi infectado pelo WannaCry, então você pode tentar, uma das coisas que você pode tentar fazer é efetivamente parar a máquina, desligar a máquina, para não continuar rodando, para não mexer no disco, para arquivos apagados. Tá? É uma possibilidade. Porque o ransomware, à medida que ele vai criptografando, ele vai criando criptografado o arquivo que lá está, depois que ele termina, ele apaga o arquivo, então talvez você consiga uma coisa dali. Tá? E claro, ele tem que ficar antenado aí, porque volta e meia, de acordo com o pessoal vai analisando o código do ransomware, ele vai olhando. Tem alguns caras que desenvolvem o ransomware, depois de um tempo, não sei o que acontece, se é um peso na consciência ou o quê, e eles liberam chave na internet, já aconteceu. Chave, você consegue decifrar os seus arquivos e tal. Então, adianta desligar a máquina? Sim, adianta desligar a máquina. Se você quiser recuperar os arquivos que foram apagados, ou mesmo se o malware tiver, o ransomware no caso, ele tiver fazendo a cifragem. Tá? E aí, obviamente, você desliga a máquina, não liga ela de novo, pega o HD, coloca numa outra máquina para analisar o HD, copia os seus arquivos, e aí procede com a limpeza e busca do que acabou acontecendo por fim, que não vai ser uma coisa assim pouco trabalhosa. Tá? Tirar a máquina infectada da rede ajuda, claro, porque ela deixa de infectar outras máquinas que porventura você tem na mesma rede com ela. E aí uma coisa muito importante, tá? O Carlos estava mostrando ali como desativar o serviço do SMB Direct lá. As máquinas só são infectadas se elas estão com o serviço exposto, a partir da internet, claro, né? Se elas estão com o serviço Samba exposto na internet. Ok? Então deixa eu ser mais claro com relação a isso. Se você usa um modem ADSL, por exemplo, tá? E você não tem IP real no seu computador, ou seja, o IP real, o IP da internet, ele não está no seu computador, está no modem, um roteador, e você não escancarou o seu roteador, por causa de um joguinho lá e tal, e abriu o modem inteiro para todas as portas que alguém tentar acessar vão tudo para o teu computador na tua rede interna, na tua casa, por exemplo. Tá? O famoso não vai DMZ. acontecer nada com você, fica tranquilo. Tá? Na empresa, a mesma coisa. Se você tem um servidor na internet e você tem um firewall na frente, ou uma configuração de filtragem de pacotes no próprio servidor, e você bloqueou tudo que você não precisava expor para a internet, por exemplo, tá? A porta do Samba, que agora me fugiu a cabeça, 495? 445. 445? 445? Isso. Acho que é, né? Sim. Mas se você... depois eu dou uma confirmada aqui, se não tem tempinho, dou uma pesquisadinha rápida aqui. Mas se você... Assim, não tem por que ter... Para que você vai usar compartilhamento de arquivos na internet? Você não precisa fazer isso. Tem outros meios mais seguros para se fazer isso. Então, essas máquinas que foram infectadas, elas além de estarem desatualizadas, de estarem talvez sem backup, elas tinham que estar sem nenhuma proteção ou com uma proteção muito ruim de filtragem de pacotes, o que as tornava expostas ou as deixava expostas na internet. E nós, ainda hoje, se eu pegar aqui um programinha aqui na minha máquina e sair varrendo aqui a internet brasileira, encontrar centenas de máquinas com esta vulnerabilidade expostas na internet. Então, essa é a primeira coisa. E dentro da empresa,
para se conter esse ataque. Desligar a máquina ajuda, claro que ajuda, mas normalmente vai ser um pouco tarde. Tá? Você ter as redes segmentadas dentro da sua empresa. Então, às vezes, a gente conversa, nós como consultores de segurança, conversamos com clientes e tal, e a gente chega até num nível assim, de ter que criar um monte de sub-redes, sabe, para separar servidores e tal. O pessoal acha um exagero, mas na verdade não é um exagero. Trata-se de criarmos domínios de segurança diferentes dentro da rede da empresa, de tal forma que, se houver uma invasão, um ataque, como por exemplo o do WannaCry, tá? Até que a equipe se dê conta, porque o antivírus não vai pegar, porque talvez você vai se dar conta quando o processamento aumentar ou quando começar a aparecer arquivos criados pelo ransomware. Quando isso começar a acontecer, talvez já tenha sido infectado outras máquinas. Então, se você tem a rede segmentada direitinho, e com controles de filtragem de pacotes entre as redes, não adianta só botar um firewall entre a empresa e a internet, então você vai conter, a sua rede automaticamente vai conter esse tipo de problema. Acontece que segurança dá trabalho. Então, muita gente não quer fazer isso ou não faz isso. E quando acontece um ataque desses, esses problemas todos surgem. Sai o pessoal correndo para um lado e para o outro, como se o vírus fosse uma coisa fantástica, maravilhosa, e não é, tá? Não é. O impacto dele foi muito grande, mas não há, repito, não há nada de novo nesse ataque. Tá? Não há nada de novo nesse ataque. Foi explorada uma vulnerabilidade que permitia execução de código, execução remota de código. A gente ora, isso não é novo. O impacto gerado é que chamou a atenção da mídia. Vinícius, então, uma questão de prática e segurança. Outra pergunta que claro, se faz bastante é: meus dados, eles já estão criptografados. É o caso eu guardar para futuramente, certo, de repente, o próprio cracker me passar o código de descriptografar, ou mesmo se daqui a alguns meses, alguns anos, os agentes de segurança já conseguir quebrar esse código. É o caso, então, eu guardar, né? Isso é uma boa prática, então. Está criptografado, deixa guardado. É uma boa prática guardar, tá? Porque teve já um caso de um desenvolvedor de malware que publicou as chaves um tempo depois. Eu não sei o que deu na cabeça dele, mas ele fez isso. Alguma empresa aí que está fazendo alguma pesquisa mais a fundo no malware, no caso ransomware, descobre alguma falha na geração das chaves, por exemplo, alguma falha de programação, ou seja, o algoritmo de criptografia é muito bom, mas às vezes ele é utilizado de forma errada, e isso cria uma forma, um atalho, digamos assim, que a gente possa utilizar para recuperar os arquivos sem ter que ser tentando quebrar a chave, o que é praticamente impossível, né? Então a gente tem essa esperança, tá? Tem essa esperança. Uma outra coisa que eu ia te perguntar era: eu tenho uma Smart TV, eu preciso me preocupar com isso? Precisa. Não com o WannaCry, não com essa variante agora do WannaCry, né? Mas Smart TV tá virando tudo Android TV, né? Para começar, que uma Smart TV não é mais televisão, né? Isso. Que tem uma interface de TV. Basicamente é isso. Então, sim, a gente tem TVs aí que estão rodando Android. Quem tem Apple TV está rodando uma versão do Darwin lá embaixo. Também é um sistema operacional, é um Linux lá, não é um Linux, é um Unix da vida que está rodando lá. Na verdade, uma variação do BSD. E a gente vai ver isso cada vez mais comum, tá? Você vai ter as TVs vão ficar smart que nem o celular. O celular, olha o celular o que era. O celular era burro pra caramba, ele fazia só ligação, mais nada. Perdão. E o que acontece é que o celular se tornou um computador que também faz ligações. A mesma coisa vai acontecer com a TV. Então, sim, se preparem para a gente ter firewall aqui na minha casa. Eu tenho uma Smart TV aqui. Eu tenho uma DMZ só para ela, para te ter uma ideia. Eu filtro o que chega nela e filtro o que sai dela. Porque sai muita coisa ali que eu não quero que saia da TV.
tá? E você tem a mesma questão envolvendo carros. Tá? Vão se preparando, a gente vai fazer ainda um programa, vocês vão ver. Nós vamos ainda fazer um programa, um segurança legal, vocês aqui no Fácil Tech, vocês vão fazer um programa sobre ransomware de carros. Pessoas que vão ter os seus carros sequestrados via software. Até porque... Não que o carro vai ser levado para outro lugar, não. Seu carro, você vai estar viajando, vai aparecer uma telinha lá dizendo que o seu carro foi sequestrado. Se você quiser o carro funcionando de novo, você faça ali o seu celular de bitcoins com uma carteira na internet. Até porque... vai acontecer. Dos 30, pelo que eu li, né, dos 30 exploits que foram... que são conhecidos da NSA, que foram roubados ali, só 2 até agora foram anunciados, né? Inclusive um foi utilizado... Não é isso? Isso é muito legal de ter trazido isso à tona, Carlos, porque aí a gente começa a entrar no real problema dessa ocorrência do WannaCry. Passou batida, tá? Todo mundo se concentrou no WannaCry. A gente tem 2 questões aí. A primeira, essa vulnerabilidade, ela foi descoberta, não se sabe por quem, ela estava em poder da NSA, tá? Mas ela não se sabe de quem a NSA conseguiu essa vulnerabilidade ou se ela conseguiu por conta própria. Aí existe um mercado de vulnerabilidades, ou seja, tem gente que encontra vulnerabilidades e em vez de reportar para o fabricante do software, que nesse caso seria a Microsoft, a vulnerabilidade, certo? E ele vende para quem? Para a NSA, ele vende para empresas que prestam serviço de hacking, de invasão, para governos e forças policiais, inclusive aqui no Brasil, tá? Para exércitos, inclusive brasileiro. E aí essas empresas, elas guardam em segredo essas vulnerabilidades, porque essas vulnerabilidades só têm valor se ninguém mais souber delas. O que aconteceu com o caso da NSA foi que vazaram essas vulnerabilidades. Vulnerabilidades essas que poderiam já estar sendo utilizadas por outros grupos, ou pode ser descoberta por outras pessoas. Tá? Isso ninguém... Não é porque a NSA guardou e vai guardar com segurança isso que ninguém vai conseguir descobrir. Qualquer um pode descobrir da noite para o dia, isso, literalmente, da noite para o dia. Tá? E aí, o que aconteceu? Essas vulnerabilidades vazaram, tá? Como vazaram várias outras coisas. A vulnerabilidade principal que foi utilizada aí foi a chamada Eternal Blue, tá? E essa Eternal Blue, que é um bug, é uma falha na implementação do Samba, lá no Windows, em todas as versões de Windows, que permite, então, a execução remota de código se você mandar um pacote com uma construção específica lá, preparada para fazer isso. Então, o Eternal Blue fazia isso. Tem um outro cara que é o Double Pulsar, né, que, na verdade, ele é um complemento para o Eternal Blue, que é a primeira carga, o Eternal Blue é o primeiro estágio. O segundo estágio é o Blue Pulsar, tá? Que ele entra lá e modifica, faz uma injeção lá de DLL, a partir daí você consegue fazer outras coisas mais avançadas, digamos assim, dentro da máquina, mais controle ainda. E aí o terceiro estágio lá seria o WannaCry. Então essas coisas vieram à tona ali no final do ano passado, o início deste ano. Em março a Microsoft lança a correção, tá? E que mês que foi agora que foi o ataque? Foi em abril? Dia 12 agora, último dia 12. O último dia 12. Tá? E aí, meses depois, vem o ataque. Tá? Então, o pessoal não atualizou e essa coisa fica aí perdida. Então, a gente tem esse pequeno probleminha aí desse mercado de vulnerabilidades por criminosos e o próprio governo americano sustenta esse mercado comprando vulnerabilidades. Tá? Há pouco tempo atrás, a gente viu uma vulnerabilidade de celular do iOS aí sendo comprada por 1 milhão ou 2 milhões de dólares. Não, acho que é até mais, bem mais do que isso. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Essa é a causa primária do problema. Vulnerabilidades que são encontradas e, em vez de serem reportadas para quem desenvolve o software, elas são vendidas, deixando todo mundo
né, globalmente inseguro e vulnerável a esse tipo de ataque. E aí a gente tem que analisar se o prejuízo causado por esse tipo de prática não é muitas vezes maior do que os benefícios de se invadir um celular ou se invadir um computador de alguém que está sendo investigado, deixando todo mundo vulnerável. Isso é muito delicado, é um tema bastante complicado e, ao meu ver, é o principal ponto desse problema todo que a gente teve aí com o WannaCry, tá? A gente vê o WannaCry porque ele tem a cara, ele tem a carinha, é o que aparece, a tela vermelha, tá? Mas aquilo ali não é o maior problema. Ele é só a ogiva. O míssil intercontinental que botaram na mão de todo mundo aí porque não foi reportado previamente para os desenvolvedores do software é realmente o maior problema. Vão aparecer outros problemas, inclusive, nessa direção. Isso até porque as empresas elas têm um acordo entre elas que, à medida que forem sendo descobertas vulnerabilidades, elas têm que ser reportadas. Daí eu também estava acompanhando. Quero só compartilhar novamente aqui a tela. Isso aqui é um site bem interessante. Eu estou deixando na descrição do vídeo o link dele. Aqui, no dia do ataque, em menos de 8 horas, o 318BR já tinha lançado esse site que mostra em tempo real quanto em bitcoins, em dólar e em real já foi arrecadado com o pagamento dos resgates. Aqui a gente está em quase R$500 milhão de reais arrecadado, mas eu ainda considero pouco. Não é isso, Vinícius? Eu ainda considero pouco pela dimensão que foi dada a esse ataque. Comentem um pouco sobre isso, por favor. Essa informação que o 318BR coloca aí, ela tá lá, é a carteira Bitcoin que tá lá, que é pública, né? Então, você pode consultar lá a carteira e ver o que tem de transações e quanto que ela tem. Isso é público, né? O pessoal fala que o Bitcoin é anônimo, ele não é. As transações estão todas lá, inclusive os valores e tudo mais. Claro, você tem que ter um identificador da carteira. Mas sim, esse valor foi baixo. Mas por quê? Houveram duas situações aí. Primeiro, como eu comentei antes, o atacante foi com muita sede ao pote. Então, ele iniciou o ataque dele, então logo o WannaCry infectava a máquina, ele já cifrava tudo e já pediu resgate. E, no entanto, ele foi barrado por causa de uma coisa que o próprio desenvolvedor colocou ali e que um britânico se deu conta ao olhar lá os primeiros ataques acontecendo. Que o desenvolvedor colocou ali um kill switch de fazer com que o malware parasse de se espalhar globalmente. Como é que ele fez isso? O malware ficava consultando o domínio, se o domínio existia, se havia resposta do servidor com aquele domínio. Se existisse aquele nome com aquele domínio, ele pararia o ataque. O atacante, ele não registrou o domínio. Então, quando esse britânico viu o tráfego estava analisando lá eu não vou dizer o ransomware, porque o ransomware é só uma parte dele, tá? Mas quando ele analisou o malware como um todo, ele viu essa requisição de domínio saindo. E ele foi verificar e viu que o domínio não tinha sido registrado, não estava registrado. Então, ele registrou o domínio. Ele registrou o domínio e apontou lá para o servidor dele para ver o que acontecia. E quando ele fez isso, o malware, então, começou as várias versões, né, dando o mundo afora, começou a consultar, aliás, continuava consultando se o domínio existia, e aí, só que o servidor passou a responder, dizendo, tá aqui, o servidor existe, tá aqui o domínio, e aí ele parava de infectar, ele parava de funcionar, ele ficava inativo. Querendo, como a gente diz, brincando, sem querer, querendo, esse britânico, ele freou e muito esse ataque, tá? Porque ele praticamente desativou o malware. Claro, um tempo depois ali, umas horas depois, saiu uma outra variante consultando um outro domínio e tal, mas aí a coisa já tinha sido descoberta, antivírus sendo atualizado, o pessoal bloqueando porta do Samba e atualizando o Windows e por aí vai. Tá? E aí isso segura bastante. Deu tempo para
se fazer algumas coisas para evitar que fosse uma coisa muito pior do que de fato foi. Diego, tem alguma consideração a fazer? Sim, então, Vinícius, eu queria te perguntar o seguinte: existe alguma forma de identificar o ataque, no caso do WannaCry, antes e barrar os IPs? Isso adiantaria tentar barrar os IPs que ele se conecta para que não chegue à minha rede? E a pergunta que eu gostaria de concluir também é o seguinte: mesmo que ele ultrapasse a minha rede e infecte apenas uma, no caso, como tu falou que tu prefere segmentar uma rede, eu vou ter uma rede segmentada. Se eu tiver uma rede segmentada, é possível ainda que ela ultrapasse a minha rede posterior? Ela acabe passando a segmentação da rede por algum outro tipo de infecção? É possível ainda fazer essa infecção das outras VLANs, no caso? Tá, então são duas coisas aí. Primeiro, sair bloqueando os IPs de onde está vindo tentativa de infecção não é negócio, tá? Principalmente para empresas, você vai correr o risco de bloquear clientes, inclusive. Tá? Então, a saída mais efetiva para evitar a infecção de fora para dentro é você bloquear a porta, tá? A porta 445 lá do Samba na internet, porque não tem por que você ter essa porta aberta. Se você quer compartilhar arquivos na internet, tem outras maneiras mais interessantes de se fazer. Tá? Então, bloqueia o acesso a essa porta e deixa que tentem te infectar, não vai acontecer nada. Tá? Melhor do que, eventualmente, tu vai bloquear um cliente ou coisa parecida. Então, muito cuidado com isso. A questão de passar de uma sub-rede para outra, sim, pode ainda acontecer. Por várias maneiras. Primeira questão, só criar sub-rede não é suficiente, tá? E você falou de VLAN, tá? Muito importante que se note isso. Não existe sub-rede sem usar VLAN. Usa switches fisicamente diferentes para cada sub-rede, que não é prático, tá? Então se usa normalmente VLAN para esse tipo de coisa. Se você se você não usar VLAN, você não tem sub-rede. Pronto, eu não vou nem entrar mais em detalhes sobre isso. Se não usar VLAN, você não tem sub-rede. Mas eu tenho IPs diferentes, não sei o quê. Você não tem sub-rede se não usar VLAN. Tá? Bom, aí o segundo ponto. Se você quer evitar que haja infecção de uma sub-rede para outra, não basta você simplesmente ter uma sub-rede. Você tem que ter filtragem de pacotes entre as sub-redes. Então, é aquilo que eu falei antes, não adianta você ter um firewall ligado apenas entre a empresa e a internet. Você tem que ter um firewall que faça o controle da comunicação entre as sub-redes da sua empresa. Por exemplo, se você tem um servidor de banco de dados, um Oracle que seja, por exemplo, e esse Oracle, você vai criar uma sub-rede para ele, você não vai colocar o Oracle junto com o servidor web da sua empresa que está na internet. Você não deve fazer isso. Você não deve botar o servidor Oracle junto com o servidor de aplicação que está exposto diretamente, né, à internet. E aí o que acontece? Ele vai estar em redes diferentes, e você, poxa, o que aquele servidor tem? Ele só tem o Oracle, então eu vou precisar acessar o Oracle em si, e que eu vou liberar as portas apenas para o servidor X, Y e Z, e eu vou usar SSH para fazer o gerenciamento dele, tá? Para entrar lá nele e fazer alguma coisa. Então eu tenho que liberar a porta 22, no caso, apenas para as redes, para as sub-redes de onde vão partir os acessos administrativos. Se você fizer esse controle, pronto. Tá? Vamos supor que você tem lá uma máquina Windows com Samba vulnerável, agora em relação a esse ataque do Eternal Blue, está lá vulnerável o Windows, mas como você não usa Samba para outras coisas, você não libera o acesso ao Samba desse Windows de uma sub-rede para outra. Pronto, acabou. Tá? E outro vetor de infecção é alguém entrar na sua rede com um notebook infectado, obviamente isso pode acontecer, via servidor de arquivos, passar adiante o arquivo, né, um arquivo malicioso aí que contenha o programa lá para baixar o WannaCry ou qualquer outro tipo de malware, pode acontecer também por ali, tá? Pode se espalhar também via servidor de arquivos, também é viável. Até porque... Então, sim, pode passar de uma sub-rede para outra.
Só complementando o que o Vinícius falou, hoje há vários locais na internet que você já consegue baixar o código do WannaCry com facilidade. E muita gente tem utilizado o seguinte, como o Vinícius falou antes, lá no código estão apontando para as carteiras de Bitcoin. Então, o que muito está se fazendo? O camarada que conhece um pouco, ele abre o código, modifica as carteiras e dentro, de repente, da sua própria empresa, mal intencionado ou compartilhando esse pendrive, emprestando pendrive, algo do tipo, acaba criptografando os dados internos, né, sem precisar da internet, sem precisar da rede, e depois é pedido o resgate apontando para a sua carteira. Eu fiz um teste, quem quiser, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tem no nosso canal. Eu fiz um teste, eu peguei o código, instalei em uma sandbox, uma área controlada, o Windows 7 vulnerável, e executei o código, e é rápido, é muito rápido, ele criptografa e já aparece lá a mensagem com o temporizador solicitando o resgate. Então, vejam que hoje está muito fácil qualquer um ter acesso a esse código e acesso a essa oportunidade de ganhar dinheiro. Então, ganhou uma dimensão grande também esse ataque, mas até hoje a gente não sabe quem foi o paciente número 1, né? Quem foi o primeiro infectado, mas hoje o Eduardo Amaral pode pegar o código em um pendrive dentro da empresa onde ele trabalha, executar, e todo mundo achar que isso ainda é influência ou desencadeamento ainda daquele ataque do dia 12, porém não é. Né? Então hoje está muito fácil, isso foi só um complemento do que o Marcos falou. E Marcos, a gente está quase finalizando aqui, até pelo estender da nossa hora. Normalmente a gente faz live de 60 minutos, só que o assunto ele é muito bom, principalmente que a gente só falou de um dos exploits que, Vinícius, um dos exploits que foram descobertos, ainda tem 28, isso me leva a crer que está vindo muita coisa ainda, tem muita coisa ainda para vir para a gente se preocupar. Então, eu peço que você, Vinícius, faça suas considerações finais, inclusive respondendo a minha última pergunta, que você acha que com esse ataque, com essa atmosfera de ataque, isso deu crédito aos profissionais da área de segurança? Então, finaliza respondendo isso e já fazendo suas considerações. Bom, tem uma coisa aí que eu chamo de montanha-russa da sensação de segurança, que é o seguinte. Eu vou usar uma outra analogia aqui, tá? Você viaja seguido, com frequência e tal, de carro. E aí nunca nada acontece, então você está tranquilo. Então você, de repente, você já conhece a estrada, já adquiriu confiança, então você começa a andar um pouco mais rápido do que deve. Certo? Aí, porque você nunca aconteceu nada, você se confia na sua direção e tudo mais. Daqui a pouco, você dá um dia de chuva, o carro aquaplana, você roda com o carro na pista, cai fora da pista e quase morre. Aí você volta dessa experiência escrevendo textão no Facebook, que nem a gente diz, né? Falando que tem que tomar muito cuidado, porque não se imagina que a partir de hoje eu vou andar devagar, que não sei o que, aquela coisa toda. Porque o susto foi muito grande, você se viu quase morrendo, né? Então você tem aquela primeira, assim, a partir de agora eu vou comprar um carro com mais airbag, eu vou andar com mais calma, eu vou respeitar os limites de velocidade, aquela coisa toda. Vai passar o tempo, de novo, e a sua sensação de segurança vai voltar ao nível anterior. Vai baixar aquela coisa que você tinha, vai baixar de novo. E você vai voltar a andar na mesma velocidade que você andava, nas mesmas condições que você se acidentou na outra vez. Tá? E segurança não é diferente, tá? Segurança da informação não é diferente. Tá todo mundo tranquilo, fazendo tudo errado. Tudo errado é um pouco forte dizer, mas quase tudo. Não faço backup, nada acontece comigo, aquela coisa toda. Aí vem um ataque dessas, todo mundo entra em pânico,
aparece na TV, aí vai não sei aonde, no programa X, no programa Y, todo mundo querendo entrevista e saber como é que funciona, como é que não funciona, né? E os prejuízos bilionários que causaram pelo mundo afora, vem aquela coisa toda, né? Vem o overreacting, né? Aquela super reação com relação ao que está acontecendo. E aí passa. Ele vai passar. Todo e a gente mundo vai voltar à esqueceu. zona de conforto. Todo mundo esqueceu. Vai voltar à zona de conforto. Não, lembra em 2009 o Stuxnet? Sim, todo mundo exatamente. Esqueceu. E assim, e tem máquina vulnerável ainda ao Stuxnet. Tem máquina vulnerável ainda. Então, agora vai passar esse frisson, essa coisa toda, e nós vamos voltar a uma normalidade. Claro, obviamente, algumas empresas vão se dar conta, vão sair correndo para buscar auxílio nessa direção e tal, é verdade, isso vai acontecer. Mas muitas vão voltar àquela normalidade do dia a dia, né, em que nada acontece e vão continuar andando a 160, não tem problema. E é dessa maneira que eu vejo, assim, a coisa, claro, que nós vamos amadurecendo com o tempo, eu estou vendo isso acontecer desde de 99, eu acompanho esse mercado, então a gente vê a coisa andando, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com soluções bonitas de segurança que não são nada além disso, tá? Uma solução bonita de segurança, e temos que nos focar naquilo que é efetivo, naquilo que é digamos assim, que se o fundamental, se o beabá da segurança fosse feito de maneira efetiva, correta, tá? Nossa, a gente não teria metade dos problemas que a gente tem de segurança por aí, que a maior parte desses problemas são decorrentes de práticas de segurança que são de segurança básicas ausentes dentro das empresas. Mesmo quando investem alguns milhares de dólares num firewall, milhares de dólares num IDS e não sei o que. Cadê? Olha, tem empresa que tinha IDS e que foi infectada pelo WannaCry. Entende? Então, adianta você tá lá investindo uma grana no IDS, tendo que lidar com falso positivo, por exemplo, e você tá usando Samba numa máquina que não foi atualizada desde março e exposta na internet, ou se foi infectada pela rede interna, alguém pode chegar com nojo na tua rede, conectar lá e vai acessar o Samba de um servidor teu. Então, olha, às vezes a gente se preocupa com quedas para frear o carro, que se precisar, tiver caindo numa ribanceira abaixo, coloca 200 mil no paraquedas, e você não faz o básico, que é botar ABS nas 4 rodas, entende? Então, e aí? A gente tem muita coisa aí que é o fundamental. Fazendo minhas considerações finais, a gente já passou bastante do horário aqui. Já, mas é porque o assunto é tão bom, Vinícius, o assunto é tão bom que a gente tem ainda... tenho vontade de continuar. Só antes de tu fazer as considerações, e não é mais nenhuma pergunta, não, eu só quero falar para o pessoal que nos assistiu o seguinte: se há algum dono de empresa, por favor, dê credibilidade aos seguranças da informação. O boca abertazinha lá que você disse que ele tem que cuidar da rede, ele tem que cuidar dos firewall, ele tem que... Normalmente é um Zé Bombinha que faz tudo dentro da empresa e agora a culpa toda está em cima dele, mas ele pediu um firewall novo, ele pediu atualização, ele pediu para que as máquinas sejam utilizadas sistemas genuínos, sistema original, e nada disso tu acreditou, pagou para ver, né? Então, ô Vinícius, faz tuas considerações finais, tá? Já eu agradeço em nome da Faciltech e em nome do Projeto Root, deixa eu só mostrar aqui minha cara aqui para o pessoal me ver. Já agradeço ao nosso amigo Vinícius e ao Segurança Legal, que disponibilizou o Vinícius para estar vindo falando aqui com a gente. Deu uma aula hoje, com certeza você que nos assistiu, o seu conhecimento agora com certeza foi exponencialmente aumentado. Então eu peço que você faça suas considerações finais, meu amigo. Bom, vamos lá. Você falou de segurança legal, né? A gente gravou um episódio também de 1 hora e tanto aí sobre o WannaCry, que é o 125. Então, quem quiser pode dar uma olhada no segurançalegal.com.
e encontra lá o episódio 125, que a gente fala bastante sobre esse assunto também. E chamar a atenção de que não adianta a gente querer trabalhar segurança só comprando coisas, entende? Comprando o software X, o software Y, não sei o quê, porque eu fui num evento, eu vi que era maravilhoso, fantástico, não sei o quê, se eu não estou fazendo o beabá, o one, né, que os americanos colocam, da segurança dentro da empresa. Tem que fazer o básico, tem que fazer o fundamental. Se você que nos assiste agora foi infectado pelo WannaCry e teve que pagar para recuperar os seus arquivos, que seja então essa a primeira e a última vez, tá? Porque isso é um alerta, que sirva de alerta para que as suas práticas de segurança não estão adequadas, está lhe faltando o fundamental, o básico. Tá? Que é no backup, não vou nem falar de bloqueio de portas, que também tem que ser feito, como a gente já comentou. Muita atenção para quem promete recuperar os arquivos. Tá? Se você for abordado por alguém que está prometendo uma forma fácil de recuperar os arquivos, se você pretende contratar esse tipo de serviço, você se inteire de como essa pessoa vai fazer isso. Tá? Então, mas é segredo, não sei o que. Não, ela tem que minimamente explicar como ela vai fazer. Tá? Porque tem algumas situações aí que vão vir à tona nas próximas semanas. Inclusive, esse tipo de coisa que tu colocou, Carlos, tá? Gente fazendo esse tipo de se aproveitando, vamos dizer assim, desse momento, fazendo esse tipo de ataque. Pegando o código, trocando o número da carteira, botando a sua carteira e infectando a própria empresa. Tá? Então, isso é muito grave. Tá? Seguir as práticas básicas de segurança, efetivamente, não de brincadeira, de verdade mesmo, botar na prática. E a outra coisa que a gente tem que analisar com bastante cuidado, como eu já frisei aqui, e frisei lá no Segurança Legal, é essa questão de se guardar vulnerabilidades, de se a gente quer realmente que isso seja feito, que empresas guardem vulnerabilidades para vender isso para governos, para forças militares, seja de qual país for, para forças policiais, seja de qual país for, porque isso nos deixa vulneráveis. Não é a primeira vez que vaza. Tivemos o caso da Hacking Team, não sei se vocês já ouviram falar, mas uma empresa italiana, vazão para governos, etc., como eu coloquei antes. A Hacking Team foi invadida, 500 dias de dados praticamente deles foram parar na internet, e lá dentro que tinha um monte de vulnerabilidade, zero day, né, que ninguém conhecia, uma delas inclusive no Flash. Olha aí. No Adobe Flash. E um monte de gente depois foi infectada por esse tipo de vulnerabilidade. Então a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo para ver se dentro da nossa empresa a gente está fazendo tudo certo, a nossa ambiente está sendo feito tudo certo, e se as coisas estão acontecendo da maneira que a gente acha adequada por aí. Por isso a gente tem que prestar atenção aqui no Brasil, no caso, CPIs, como o CPI do Cybercrime, que já aconteceu. Tem todos os vídeos gravados lá para quem quiser assistir na TV Senado. E a gente teve agora essa semana, sexta-feira, a gente teve uma audiência a respeito da segurança do WhatsApp. Tá? É muito importante que nós, da área da segurança, e aqueles que são interessados pela área, acompanhem essas coisas, que isso vai nos atingir diretamente sobre segurança. No mais é isso, eu agradeço o convite para participar aqui desse hangout aqui da FácilTech. Um abraço aí ao Diego, que a gente não tinha se falado, Diego, mas a gente já se conhecia há um tempo. Sim, já. O Guilherme pessoalmente, nós não nos conhecemos pessoalmente. Foi um prazer te conhecer também, Carlos Eduardo, tá? E obrigado mais uma vez pelo convite e fico à disposição. Assim como o Guilherme também fica à disposição aí quando vocês acharem interessante que a gente comente sobre algum assunto. Tá? Um forte abraço aí para todos que nos assistem. Beleza, eu quero agradecer também ao Diego, que sempre está conosco aqui, já é conhecido bastante dos nossos inscritos. A gente tem feito algumas lives também lá no Projeto Root, então eu já peço para você que está nos assistindo visitar lá o Projeto Root, se inscrever, que tem bastante conteúdo de qualidade lá, a figura do Marcos também, né?
visitem lá e se inscrevam. E por Vinícius, como eu já falei antes, e lembro também que tem a figura do Guilherme, que não pôde estar conosco aqui, mas já estendo o convite para outras oportunidades. Peço que você visite lá o site Segurança Legal, que não é agora só site, tem o site, tem o canal também no YouTube. Vá lá, clique, assista, que também tem um conteúdo bem legal. E o podcast, eu particularmente, eu salvo ele no pendrive, coloco no meu celular e vou trabalhar ouvindo. Então, conteúdo muito bom, eu consigo que todos possam assistir. E quem é inscrito no nosso canal, ou se você não é inscrito no nosso canal, essa live aqui, ela vai ficar gravada, tá? Para que você possa utilizar como até material de estudo, porque o conhecimento que foi adquirido durante esses pouco mais de 1 hora, com certeza vai agregar muito. É uma fonte de consulta, realmente, o conteúdo que o Vinícius passou para a gente. Então, eu agradeço ao Diego, agradeço ao Vinícius, ao Guilherme, que não pôde estar aqui, o Segurança Legal como um todo, e peço que todo mundo aí que está assistindo nossa live se inscreva no nosso canal. A gente vai fazer de tudo para voltar trazendo conteúdo melhor. E, para finalizar, agradeço a você que dedicou esse tempo para estar conosco aí durante a nossa live. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.